demonstradas pelo projeto Genoma Humano, desenvolvido por uma rede internacional de pesquisadores da área de genética entre 90 e 2003, através do uso da vitamina D, ajustada conforme o grau de resistência genética dos pacientes portadores de doenças autoimunes. Tem sido palestrante internacional em simpósios médicos direcionados a esse assunto no Brasil, em Portugal, na Espanha, Itália e Alemanha, realizados entre 2018 e 2019. Muito bem, meu caro Dr. Cícero, desde já gostaríamos de ouvir a sua exposição. Fique à vontade. Em primeiro lugar, a honra e a gratidão são minhas por estar aqui e ter a oportunidade de alguma forma, contribuir para o esclarecimento de questões que eu julgo de natureza fundamental para a saúde pública, para que todos nós tenhamos consciência do que está acontecendo. Se mencionou aqui a questão do suicídio. Muito importante que se lembre que existem causas metabólicas que provocam depressão e que são altamente prevalentes na população geral. Existem mais de 300.000 publicações científicas listadas no Google acadêmico, relacionando níveis baixos de vitamina D e de magnésio, que são pandemias na nossa população, com depressão. Nenhuma palavra a respeito disso é colocada nos livros médicos, nos livros textos médicos, nem é discutida em congresso. Por muito tempo, depois que eu deixei transitoriamente a prática clínica para trabalhar com animais de experimentação, eu fiquei espantado de ver a quantidade de publicações que não alcançavam os livros textos, não eram discutidos em congressos clínicos, porque eu tive que ter contato com essas informações para executar projetos de pesquisa, para elaborar questões a serem respondidas com modelos animais de doenças executados em ratos. Isso aconteceu inicialmente aqui na Unifesp, depois na Universidade de Lund, na Suécia, principal centro de neurociências da Europa na época, e progressivamente eu passei a perceber que toda a informação que é publicada na literatura médica e que traz consigo a perspectiva de redução do consumo, da venda e do consumo de medicamentos, ela é excluída das discussões nos congressos médicos que são feitos a nível clínico, e também não é incorporada aos chamados protocolos que são publicados nos livros-texto. Nós vamos ver a seguir mais detalhadamente do que eu estou falando. Deixa eu só me acostumar um pouco com esse computador que eu estou usando, um outro tipo, mas eu queria primeiro definir o que é epidemiologia e investimento financeiro, porque isso vai aparecer em vários slides. A epidemiologia, a prevalência, eu queria definir prevalência de uma doença, é definida como o número de pessoas afetadas por ela em cada 100.000 indivíduos que integram a população em análise. Existe essa sigla muito familiar a quem investe no mercado de ações, que é o CAGR, ou Compound Annual Growth Rate, ou em português, taxa de crescimento anual composta. É uma ferramenta que traz um índice que
informa aos investidores qual é o grau de lucro que eles podem ter na compra desta ou daquela ação e o grau de segurança que eles também podem ter em relação ao lucro que desejam obter. Muito bem, nós vamos dividir essa apresentação em duas partes. Primeiro, eu queria falar para vocês sobre o problema e, em segundo lugar, sobre as soluções. Então, o problema que nós estamos nos defrontando é a prevalência das doenças, que vem aumentando com uma velocidade exponencial. É como se um avião, a partir da década de 80, estivesse decolando e progressivamente assumindo a trajetória de um foguete. É uma curva exponencial de crescimento de praticamente todas as doenças. Entre elas a depressão, entre elas o suicídio, entre elas a hipertensão, o diabetes, o autismo. Talvez o autismo seja o crescimento mais dramático que nós estamos vendo. E, em paralelo, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que pessoas cada vez mais jovens adquirem doenças que as tornam incapacitadas para o trabalho, deixam de contribuir para a Previdência Social e passam a usufruir dos recursos da Previdência Social. Mas esse não é o principal problema. O principal problema é que essas pessoas passam a utilizar medicamentos de altíssimo custo, que trazem bilhões de dólares anuais de lucro para as indústrias farmacêuticas que não param de lançar novos medicamentos no mercado. Nós estamos falando de bilhões de dólares por doença. Algo sim, isso sim, capaz de levar a economia de um país à sua situação pior. Muito bem, vamos direto então. Nós estamos vendo, através desse artigo publicado, que a prevalência do diabetes do tipo 2, que afeta pessoas já acima de 30 anos, por exemplo, está crescendo de forma exponencial, como foi mencionado, adquirindo características epidêmicas em vários países, particularmente nos países em desenvolvimento como o nosso. A mesma coisa tem acontecido com a pressão alta, a hipertensão. Globalmente, estima-se que 26% da população mundial tem hipertensão e essa prevalência deve aumentar para 29% até 2025. Quando eu me formei, em 1979, a prevalência das doenças... Obrigado. A prevalência das doenças da hipertensão era de 10% da população. Isso demanda uma carga enorme de saúde pública, né? E como principal contribuinte, ela é a principal contribuinte para as doenças cardíacas e para o AVC, que são a primeira e a terceira principais causas de morte no mundo. Em 2013, a pressão alta ou hipertensão foi o principal fator de risco modificável para uma vida mais prolongada, ou seja, que poderia evitar anos de vida perdidos em todo o mundo. Aqui nós estamos vendo que isso está fazendo com que esse índice de crescimento, taxa de crescimento anual composta, que aconselha os investidores que podem comprar medicamento, podem comprar ações das indústrias que produzem medicamentos antihipertensivos, tem crescido rapidamente. Aqui mostra uma previsão em relação dessa taxa de crescimento anual composta entre 2016 e 2024 em franca ascensão. Isso tem sido matéria de vários sites que aconselham investidores,
como esse que nós estamos vendo na tela. Aqui nós passamos para outro tipo de doença, que são as doenças autoimunes, e aí nós estamos falando de esclerose múltipla, e é uma doença que afeta principalmente pessoas jovens, entre 20 e 40 anos. Hoje nós estamos vendo, impressionados de ver crianças pequenas manifestando essa doença, o que eu, em 40 anos de profissão, não havia visto. Mas se espera que o mercado, como se diz nesses sites de investimento, possa atingir 149 bilhões de dólares por volta de 2025, crescendo a uma taxa de crescimento anual, como foi falado ali, de 4,34% durante esse período de previsão. Mais um site mostrando que o crescimento do mercado de drogas, quer dizer, da quantidade financeira que é mobilizada pelos pacientes que são portadores de doenças autoimunes, ou seja, doenças em que o sistema imunológico ataca o próprio organismo, deve crescer de 65 bilhões de dólares em 2016 para um total de 113 bilhões de dólares em 2023, com uma alta taxa de crescimento de investimento para os investidores, calculada em 8,2%. Talvez seja o grupo de doenças que está oferecendo o maior lucro futuro para os investidores. Esse é o que eu acabei de dizer, né? Estava traduzindo para do inglês. Aqui, no ano 2000, foi feita essa previsão, né? Um artigo publicado em 2000 indicava esse crescimento em milhões de americanos afetados por doenças crônicas nos Estados Unidos. Como doenças crônicas, nós temos o quê? Hipertensão, diabetes, doenças autoimunes em geral, apenas para citar algumas dessas doenças mais frequentes. Então, vocês veem que em 95, 118 milhões de americanos, passando para uma projeção feita no ano 2000 de se alcançar 2030, se fosse essa, em 2030, 171 milhões de americanos afetados por doenças crônicas, se fosse essa uma curva de crescimento linear. No ano 2000, aproximadamente 125 milhões de norte-americanos, o que corresponde a 45% da população, eram portadores de doenças crônicas. E 61 milhões, 21% da população, eram portadores de múltiplas doenças crônicas. Em 2004, já de 45% passou para 50%. 50% da população americana, 4 anos depois, ou seja, 133 milhões de pessoas já eram portadores de doenças crônicas. Em 2017, aproximadamente 60% da população norte-americana já era portadora de doença crônica e 45% era portadora de múltiplas doenças crônicas, fazendo uso de diversas medicações vendidas pela indústria farmacêutica, em lançamentos com promessas de se tornarem aquelas mais efetivas no combate a essas infecções, essas doenças, e, na realidade, com pouco tempo de teste, com testes, estudos clínicos feitos de forma duvidosa, e que acabam sendo, depois de alguns anos, retiradas do mercado porque estão provocando infarto do miocárdio, morte, câncer e outros problemas de saúde mais sérios. Aqui nós temos o que ocorreu em termos de gastos, em termos de bilhões de dólares ao longo das últimas décadas. Em 1978, eu estava no
quinto ano de medicina, talvez fosse 5 bilhões de dólares o que se gastava nos Estados Unidos com doenças, com drogas de prescrição médica, que são vendidas somente com prescrição médica. Em 2014, vocês veem ali que passou para 300 milhões de dólares, bilhões de dólares. E a partir daí tem uma previsão de curva rapidamente ascendente, de forma que essa cifra duplique e chegue em 2026 a um gasto de 600 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos com drogas prescritas por médicos. Isso pertence a um órgão do Ministério da Economia, que foi publicado fazendo uma análise dos gastos com medicamentos pelo SUS no período entre 2010 e 2016. E aí se vê que, enquanto que hoje, atualmente, aproximadamente na mesma data, em 2016, nos Estados Unidos estavam gastando 300 bilhões de dólares, no Brasil se gastou 448,2 bilhões, com crescimento de 5,8% em relação ao ano anterior. Quer dizer, nós gastamos mais do que os americanos gastaram com medicamentos fornecidos pelo SUS. Os 5 produtos de maior gastos foram, em geral, medicamentos que estão sendo objeto de um marketing intenso pela indústria farmacêutica, que são os chamados medicamentos biológicos, que funcionam durante algum tempo, depois perdem o efeito, e têm severos efeitos colaterais, podendo provocar até mesmo a morte do indivíduo, dada a severa, profunda inibição do sistema imunológico, que torna esses indivíduos ainda mais sujeitos a infecções. Só com uma dessas drogas, o gasto no Brasil foi, em um ano, de 13,6 bilhões de dólares. E essa é uma outra publicação, essa publicação é internacional, mas foi feita por brasileiros, como se vê ali, em associação com suecos. E o que nós sabemos? Nós estamos vendo que os maiores gastos, se vê ali na área embaixo, estão acontecendo com drogas, com quimioterápicos e drogas imunomoduladores, ou seja, para tratar doenças autoimunitárias. Depois nós temos drogas que são do tipo antibióticos. Em paralelo, de onde sai esse dinheiro? Essa é uma matéria publicada no Estadão no dia 1º de agosto. Em 17 anos, a carga tributária alcançou o recorde em 17 anos consecutivos. Alcançou 35,7% do Produto Interno Bruto Nacional, mesmo com uma economia fraca. Muito bem. Em 2008, a revista britânica de medicina, British Medical Journal, publicou essa matéria sobre o mercado farmacêutico. No lado esquerdo, os senhores e as senhoras veem uma pessoa vestindo avental, com um estetoscópio sobre o pescoço. Não é uma pessoa jovem, é um catedrático fazendo gestos de quem dá uma palestra, como ocorre nos congressos médicos. E o título diz assim: Formadores de opinião, Key Opinion Leaders,
São eles experts independentes? Ou, na realidade, são representantes da indústria farmacêutica disfarçados? Então, isso foi publicado em 2008, há 11 anos atrás, numa revista extremamente respeitada, que é a Revista Britânica de Medicina. Por que eles fizeram essa matéria, esse editorial? Porque eles entrevistaram essa senhora, que vocês veem no lado direito, que era uma alta executiva da indústria farmacêutica, Kimberly Elliott. E existem, inclusive, 2 vídeos com entrevistas delas disponíveis na internet. E ela era a pessoa que entrava em contato com o médico que queria organizar um congresso sobre qualquer doença. Para o quê? Para colocar as condições do financiamento da indústria farmacêutica. Os países no mundo estão com grandes dificuldades em relação ao sistema de saúde. Se nós pensarmos que o problema é só nosso, nós estamos muito enganados. Na Alemanha, eu recebo médicos que vêm da Alemanha e de outros países na clínica para fazerem treinamento devido a esse protocolo que foi mencionado, impulsionado pelo interesse dos próprios pacientes, que os estimulam a vir, recebem treinamento gratuito. Uma consulta médica com médico generalista na Alemanha dura, em média, 5 minutos. O médico generalista vê de 60 a 90 pacientes em um único dia na Alemanha. Ele não tem tempo de praticar medicina, obviamente. Só tem tempo de fazer algumas perguntas e preencher um receituário. Essa senhora, a Kimberly Elliott, era a pessoa que, como alta executiva da indústria farmacêutica, vinha colocar quais eram as condições para o financiamento, na conversa preliminar com o médico que solicitava esse financiamento. Porque o sistema de saúde não financia congressos médicos, ele está falido. Então, esses congressos são financiados por quem? Porque está provocando essa falência, que é a indústria farmacêutica. E o corpo editorial, a condição para o financiamento básico é que a indústria ou as indústrias financiadoras do Congresso dessem a última palavra sobre os palestrantes. Vocês veem que na figura do médico indicado pela indústria farmacêutica existem cordinhas indicando que é um fantoche, uma marionete. O corpo editorial ela perdeu o emprego. E por isso ela deu essas entrevistas e contou como funcionava. O controle do conhecimento e da transmissão de conhecimento dentro do meio médico. O corpo editorial do British Medical Journal perguntou a ela qual o relacionamento que ela tinha com os formadores de opinião, que em geral eram médicos, professores universitários que haviam feito estudos clínicos para o lançamento das novas drogas que estava sendo feito no mercado. E ela respondeu dessa forma. Os formadores de opinião que nós indicávamos eram vendedores para nós. E nós rotineiramente medíamos o retorno do nosso investimento. Depois que o British Medical Journal publicou essa reportagem, esse texto, várias outras revistas internacionais publicaram matéria similar. E vários médicos em todo o mundo enviaram cartas ao British Medical Journal. Algumas foram selecionadas. Uma dessas cartas é de um médico norte-americano, que no segundo parágrafo ele diz como funciona o sistema. Ele diz assim: jovens professores universitários de futuro promissor são convidados de um em um a encontros com os executivos da companhia farmacêutica.
esses executivos entrevistam esses professores universitários a respeito do trabalho que eles executam na universidade, querem saber as suas opiniões, e essas entrevistas ocorrem durante uma refeição dispendiosa, como um jantar, onde excelente vinho é servido. Cada potencial recruta é lisonjeado e bem alimentado. Porém, apenas aqueles cujas opiniões se alinham com as mensagens de marketing são tomados sob as asas da companhia para serem financiados, mimados e admirados, enquanto voam ao redor do mundo para falar em centros médicos acadêmicos e em conferências médicas. Aqui nós temos uma medicação que estava para ser lançada no mercado em 2011. Pela indústria farmacêutica Biogen Idec. Ela fez um press release porque era um dos primeiros medicamentos que ia ser lançado para tratamento de esclerose múltipla sem ser um medicamento injetável, para ser administrado por via oral. E ela, então, demonstra que a companhia já estava gerando cerca de 5 bilhões de dólares em receita anual, e dá ali no lado direito da tela, vocês veem o telefone para os investidores que queiram comprar as ações da companhia e aproveitar a oportunidade para entrar em contato naquele telefone com um funcionário da indústria farmacêutica que os direcionaria para como comprar as ações da companhia e aproveitar a oportunidade de negócio. Interessante que o médico que executou esse trabalho, esse estudo clínico, era um professor universitário, em Dublin, Irlanda, um médico neurologista, professor de neurologia, né, que recebe, como diz o texto ali embaixo, ali no lado esquerdo, em cima, desculpe, recebe honorários da Novartis, da Biogen Idec e da BioSharing. Muito bem. Ele foi quem executou, hoje já está no mercado, essa medicação com o nome de Tecfidera, a um custo altíssimo, pago pelo SUS, e ele foi a pessoa que executou o estudo clínico que levou ao FDA americano e à Anvisa a liberarem essa medicação. 2 anos depois, nós estávamos aí nessa época, em 2011, a revista especializada em esclerose múltipla, essa era uma medicação proposta para tratar a esclerose múltipla, chamada Multiple Sclerosis Journal, 2013, chamou esse médico irlandês, professor universitário, Michael Hutchinson, para que ele fizesse um comentário. Só que ele não poderia mudar o título do comentário. E nesse título do comentário, que está colocado em inglês logo acima da palavra commentary, diz exatamente assim: se eu tivesse o primeiro surto de esclerose múltipla, que é chamado pela sigla CIS, né? Clinically Isolated Syndrome, e a ressonância fosse diagnóstica dessa doença, ou seja, os achados da ressonância nuclear magnética não deixam dúvida, não tem outra doença que possa provocar aquelas lesões vistas na ressonância. Então não há dúvida em relação ao diagnóstico. Se ele estivesse nesta situação, está querendo colocar o Dr. Michael Hutchinson no lugar dos pacientes. Se ele estivesse nessa situação, ele tomaria a dose de vitamina D que é apenas necessária para normalizar os níveis terapêuticos, os níveis sanguíneos de qualquer indivíduo, lembrando que corrigir qualquer deficiência é obrigação médica, não é nenhum favor, é obrigação. Ele respondeu da seguinte forma: ora, depende de como é colocada a questão em debate. Ele abre aspas. Se a questão em debate fosse colocada assim, aí abre aspas, se eu prescreveria 10.000 unidades por dia para um paciente naquela situação, então a resposta obviamente é não, não prescreveria.
Não, para o paciente. Aí ele fala de diversos possíveis motivos por que ele não corrigiria uma deficiência, que é a obrigação dele corrigir, mas no último parágrafo que ele tem que responder, afinal, a pergunta, e ele diz assim: se a situação se torna pessoal, eu não tenho dúvida. O que é a situação se tornar pessoal? Ele ter qualquer parente dele naquela situação, não precisa ser ele. Ele diz, eu não tenho dúvida que eu diria que é uma urgência para qualquer parente tomar a vitamina D naquela situação descrita. Então, para o parente é uma urgência, para o paciente é óbvio que não. Isso foi publicado no setor de controvérsias em esclerose múltipla por essa revista internacional. Muito bem, aqui nós estamos vendo o que está acontecendo com crianças com diabetes infanto-juvenil no Reino Unido, e isso está acontecendo em tudo que é lugar do mundo. E está se mostrando ali o que aconteceu desde 1946 até 1970. Né? Então, os dados de 1946 estão colocados naquela linha cheia que sobe só a partir dos 16 anos de idade. Os outros dados estão em linhas interrompidas, demonstrando que em 1946 começavam a surgir crianças, ou, no caso adolescentes, com diabetes infanto-juvenil por volta dos 16 anos de idade. Mas já em 1970, crianças com 2 ou 3 anos de idade já estavam iniciando a ter diabetes infanto-juvenil. Aqui está um artigo publicado em 2016, dando conta que a prevalência da hipertensão no mundo excede já em 2016 1,3 bilhões de pessoas acometidas. Aqui nós estamos vendo o que está acontecendo com a prevalência, o número de novos casos por 100 mil habitantes, entre 2016 e a projeção que é feita a partir de 2017 até 2023. Sempre uma curva aceleradamente crescente. A prevalência da hipertensão em adultos com 25 anos de idade na população geral mundial, com 25 anos ou mais, atingiu 40% da população mundial com pelo menos 25 anos de idade em 2008, há 11 anos atrás. O que a hipertensão provoca? Ela é uma doença silenciosa que provoca doença coronariana, ou seja, infarto do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca, doença vascular periférica, insuficiência renal, que é o órgão mais transplantado no mundo, hemorragia retiniana com cegueira ou pelo menos redução da visão. Várias consequências que evoluem de uma forma silenciosa, a hipertensão não tratada, ela não é sentida, e leva a essas consequências que tornam as pessoas incapacitadas para o trabalho. O que acontece com o diabetes, que também está afetando um percentual crescente de pessoas na população? Também problemas de cegueira, é a maior causa de cegueira nos países ocidentais. Também infarto do miocárdio e AVC, acidente vascular cerebral. Também doença vascular periférica, insuficiência renal, aí de novo o órgão mais transplantado no mundo, neuropatia periférica com perda da sensibilidade, especialmente dos pés e da área genital, com consequente disfunção sexual. Quais são as causas principais de insuficiência renal que levam ao transplante de rins, o órgão mais transplantado no mundo? Nos Estados Unidos, as duas principais causas de insuficiência renal, também denominada de doença renal terminal, são o diabetes, também chamada de diabetes tipo 2 ou diabetes do adulto,
e a pressão alta, a hipertensão. Quando essas duas doenças são controladas por tratamento, a doença renal associada geralmente pode ser evitada ou desacelerada. No entanto, vocês são testemunhas que os órgãos públicos não avisam, fazem propaganda em relação à necessidade de se doar órgãos. Doe órgãos, salve uma vida, mas não avisam a população que se não tratarem o seu diabetes, não tratarem a sua hipertensão, elas vão perder esses órgãos e vão precisar de um transplante. Hipertensão pode ser prevenida e provavelmente tratada através da correção da deficiência de vitamina D, que afeta 9 entre cada 10 pessoas no planeta. É uma das duas causas mais importantes de hipertensão é a deficiência de vitamina D, que afeta 90% da população, e deficiência de magnésio, que afeta 80% da população ocidental. Essas informações, no entanto, em relação à causa da hipertensão, não chegam aos livros-texto, nem são discutidas em congressos médicos. Qualquer informação que traga consigo a possibilidade de reduzir o consumo de medicamentos é excluída pelos representantes da indústria farmacêutica que financiam os congressos médicos. Existe um mecanismo que leva ao controle da pressão, que é chamada de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ela é completamente controlada pela vitamina D. E 90% da população tem níveis muito baixos de vitamina D. No entanto, o estímulo maior é dado para a questão dos transplantes de órgãos. O mercado, isso é também de novo um anúncio aos investidores, dizendo que o mercado apenas de substâncias necessárias para dar suporte ao transplante. Não se fala aqui de honorários médicos nem de custos hospitalares. Esse mercado deve atingir 51 bilhões de dólares em 2025. E esse é um alto índice daquele coeficiente que anuncia 9,1, alta confiabilidade de segurança e lucratividade para os investidores, para que eles comprem as ações, lucrando juntos com o sofrimento humano. Isso aqui é um número da revista Science, que saiu recentemente, em relação a o que acontece durante o processo de aprovação de medicamentos que a indústria farmacêutica está querendo lançar no mercado, no órgão americano chamado FDA, ou FDA. O que se demonstra é que os conselheiros, as pessoas que são chamadas para fazer a avaliação da droga, da segurança da droga, dos testes que foram feitos da droga, da eficácia da droga, para aconselhar que a droga seja, sim, lançada no mercado ou não seja lançada no mercado, essas pessoas, posteriormente à avaliação que entregam ao FDA, elas recebem inúmeras vantagens financeiras, seja da indústria concorrente, se o parecer foi contrário à liberação, ou da indústria que produz o medicamento, se o parecer foi favorável à liberação dessa medicação. Isso foi publicado na revista Science com o título de Conflitos Ocultos, Conflitos de Interesses Ocultos. Aqui eu gostaria de ler para vocês um relatório investigativo descobre conflitos de interesse em potencial. Eu traduzi isso da revista Science. Conflitos de interesse em potencial pouco reconhecidos e não solicitados entre aqueles que participam dos painéis consultivos do FDA e que revisam os medicamentos. Alguns membros desses painéis estão posteriormente recebendo pagamentos significativos dos fabricantes de medicamentos que revisaram anteriormente ou dos concorrentes. Isso está acontecendo apesar do sistema estabelecido pelo FDA
identificar possíveis conflitos de interesse entre os recrutados para os painéis. Então, apesar da filtragem disso, isso continua acontecendo posteriormente à entrega do parecer. A investigação analisou registros no site federal de pagamentos abertos nos Estados Unidos entre 2013 e 2016. Dos 107 consultores médicos que votaram nos comitês consultivos para o FDA durante esse período, 26 mais tarde receberam mais de $100 mil dos fabricantes de medicamentos ou de empresas concorrentes, conforme o laudo que era dado respectivamente a favor da liberação ou contra a medicação. Isso era, em geral, disfarçado em ganhos após um evento médico ou em suporte à pesquisa. Embora esses pagamentos não possam ser realmente recompensa em troca pelo serviço prestado, claramente, de acordo com Vinay Prasad, oncologista que também estuda os conflitos financeiros que existem em aprovações de medicamentos, saliento, aqueles que são solicitados a participar dos painéis consultivos para aprovação de medicamentos avaliam que se encontram em uma situação em que pode ganhar tremendamente dinheiro ou vantagens no futuro de suas carreiras profissionais. É do interesse deles jogar bem com as empresas. O FDA também pode ter julgado desconsiderado ou julgado insignificantes os dados financeiros que os médicos tinham de seus serviços nos painéis consultivos para aprovação de medicamentos. Uma das causas dos problemas mais dramáticos que nós vemos hoje em dia é que essa deficiência que afeta 9 entre cada 10 pessoas do planeta, a deficiência de vitamina D, que está ocorrendo porque houve desde a década de 90 até agora, uma dramática mudança no comportamento da população. As famílias saíram dos parques, foram para os shoppings, as crianças deixaram de jogar bola no pátio ou na rua, foram jogar videogames. Houve uma grande migração do campo, um ambiente ensolarado, para as cidades, trabalho em ambiente confinado. Surgiu na década de 80 o filtro solar, que com fator 8 bloqueia 95% da produção de vitamina D. Lembrando que vitamina D não é uma vitamina, ela nunca foi uma vitamina. Ela foi chamada de vitamina por engano em 1919, exatamente há um século atrás. Mas já na década de 30 se descobriu que ela tinha a estrutura de um hormônio esteroide. E nos últimos 40 anos se descobriu que ela tem o poder de um hormônio esteroide, mas ela é muito mais do que um hormônio, porque não existe uma única célula no nosso organismo que não necessite da vitamina D para manter-se funcionando corretamente. No caso da gestação, isso adquire proporções dramáticas, né? Porque qualquer deficiência de vitamina D que ocorre durante a gestação tem efeitos para a saúde do indivíduo ao longo de toda a vida. Esse embrião, ou feto, que está sendo gerado no útero da mãe, se ele tiver deficiência de vitamina D, que só ocorre se a mãe se expor ao sol ou tomar suplementos de vitamina D, não existe vitamina D senão em quantidades irrisórias na alimentação, isso vai ter consequências dramáticas para o resultado da saúde ao longo de toda a vida desse indivíduo. A saúde vai ser determinada em grande parte pela disponibilidade que esse bebê tem no útero materno de vitamina, entre aspas, D. O gasto com medicamentos está acompanhando esse crescimento exponencial da prevalência de doenças, né? Então, nesse texto, os custos com medicamentos, se pergunta por que os custos de medicamentos estão aumentando tão rapidamente. Os preços dos medicamentos prescritos, sem dúvida, são o maior fator de custo, mas aumentaram substancialmente ao longo do tempo. Aqui nós temos um estudo que foi feito nos Estados Unidos em relação à saúde pública. Em 2018, as doenças crônicas estão entre as condições de saúde mais prevalentes nos Estados Unidos, quase a metade, ou seja, 45 anos de idade. 2018, 133 milhões de todos os americanos sofrem de pelo menos uma doença crônica e o número está crescendo.
Quer dizer, todas as publicações concordam exatamente com aproximadamente os mesmos dados. E isso acontece também a nível global. No caso da esclerose múltipla, em 2016, haviam a prevalência, entre 1990 e 2016, o número de pessoas acometidas por esclerose múltipla em cada 100 mil habitantes aumentou 10%. Isso faz com que a indústria farmacêutica faça anúncio aos investidores. Então, ela faz uma previsão em maio de 2016, dizendo que o mercado terapêutico anual da esclerose múltipla deve atingir quase 25 bilhões de dólares americanos em 2024. Isso foi uma previsão feita em 2016 para chamar os investidores a comprarem as ações da indústria farmacêutica. Só que, nesse ano, essa previsão foi refeita. Não são mais 25 bilhões de dólares em 2024. São 40 bilhões de dólares em 2026. Porque um número impressionante de pessoas, cada vez mais pessoas está sendo acometida por essa doença, que é um exemplo do que está acontecendo com diversas outras doenças. Aqui, essas drogas são lançadas no mercado, então drogas comuns como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, todas essas drogas que terminam com prazol são chamadas de inibidores da bomba de próton e são fornecidas como protetores gástricos. Muitas pessoas tomam essas medicações. Muitas pessoas desta plateia tomam essas medicações. Então, elas aumentam o risco, dobram o risco de câncer do estômago. Elas bloqueiam a absorção de magnésio. E os níveis baixos de magnésio, que não são detectados por exames de sangue, eles provocam arritmias cardíacas, provocam morte súbita, o coração dispara, as coronárias se fecham e a pessoa morre subitamente. Eu perdi uma prima por causa disso. Os erros médicos, que incluem a prescrição de medicamentos sem o devido cuidado em relação aos efeitos colaterais, têm sido apontadas como a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Isso, para mim, sendo médico, é um desapontamento completo. O médico devia salvar vidas, não ser a terceira causa de morte. Mas é isso que está acontecendo. No afã de prescrever medicamentos que são recém-lançados a altíssimo preço no mercado internacional. Tuberculose e vitamina D. Essas imagens que eu vou mostrar agora ilustram, eu gosto de apresentar essas imagens porque elas ilustram o que é a vitamina D para o organismo humano. A vitamina D induz as células do sistema imunológico a produzirem famílias de substâncias que são basicamente duas famílias. Uma delas são essas catelicidinas. Existem 76 mil resultados em relação publicações científicas feitas em relação aos benefícios da correção de vitamina D para pessoas portadoras de tuberculose, para se evitar que pessoas adquiram tuberculose. Então, o sistema imunológico, sob o efeito da vitamina D, produz catelicidinas e beta-defensinas que destroem o bacilo da tuberculose. Sem vitamina D, essas substâncias não são produzidas. As pessoas facilmente adquirem tuberculose. Se mantiverem deficientes em vitamina D, tomam os antibióticos e a tuberculose progride, apesar do uso do antibiótico. Isso é o que diz essas 76 mil publicações científicas que não chegam ao livro do médico que trabalha com essas doenças, o infectologistas. Pelo menos 9 milhões de pessoas adquirem tuberculose, são dados de 2015. 9 milhões de pessoas adquirem tuberculose a cada ano, incluindo 1 milhão de crianças. Quase 1,5 milhões de pessoas ainda morrem de tuberculose a cada ano.
São 4.000 pessoas por dia morrendo por tuberculose no mundo. O Brasil é um dos que mais contribui para essa cifra, apesar de que ninguém ganha da Índia. Mais de 3 milhões de pacientes mantêm-se com tuberculose não diagnosticada e continuam a transmitir a doença em suas famílias e comunidades. Então eu queria que vocês conhecessem o Dr. Auguste Rollier. O Dr. Auguste Rollier viveu entre 1874 e 1954. Ele foi o autor da proposição da construção desses prédios que tinham essa arquitetura que vocês estão vendo aí, com sacadas amplas, para que os pacientes com tuberculose pudessem tomar sol, que é a única forma natural que nós temos de produzir vitamina D. No canto inferior direito, nós estamos vendo que esses prédios, ele construiu, ele era um médico suíço, ele construiu 36 desses prédios nos Alpes suíços, a mais de 2.000 metros de altura, de tal forma que essas instalações ficassem acima das nuvens e houvesse sol o ano inteiro, para que esses pacientes não pudessem interromper o tratamento, que era chamada de helioterapia, ou seja, terapia para tuberculose usando o sol. Essa é uma imagem mostrando meninos que vinham de todos os lugares do mundo para tratamento com o Dr. Auguste Rollier nessas instalações. Mesmo no inverno, não se deveria interromper o tratamento, então vocês estão vendo uma menina recebendo medicamentos, mas esquiando na neve e com o corpo exposto ao sol. Essa é mais uma imagem dessa época. Outra imagem dessa época. As crianças não podiam interromper o ano letivo, então eles recebiam, mesmo no inverno, aulas tomando sol no meio da neve, com tuberculose. Essa é outra imagem dessa época. Aqui eu estou mostrando para vocês o que é chamado de mal de Pote, em que o bacilo da tuberculose afeta as vértebras, os corpos vertebrais, provocando um acunhamento das costas do paciente. Vocês estão vendo esse desenho de 1885, quando a tuberculose era chamada de mal do século, agora está voltando a ser um dos males do século, né? Dando conta dessa destruição dos corpos, do corpo da vértebra e da deformidade nas costas que o paciente adquiria. Isso aqui é um caso recente, para que vocês possam ter uma ideia do que é isso. Isso aqui é um paciente que faleceu, e ali se vê que o tuberculoma afetando o corpo da vértebra estava comprimindo a medula espinhal, provocando paraplegia. Esse é um caso recente na Índia, né? Essa é a mesma menina na Índia, aguardando na sala de raio-x para fazer um novo raio-x. Esse é uma paciente do Dr. Auguste Rollier. Ela chega com o mesmo mal de Pote. Ele sempre colocava um fundo escuro nas fotos para demonstrar o quão branca estava a pele da pessoa por falta de exposição solar. E isso o que aconteceu depois de 15 meses de tratamento. Agora ele colocava um fundo branco para demonstrar como a pele estava pigmentada pela exposição solar. Essa moça se tornou uma médica e 25 anos depois ela jogava tênis e exercia a medicina. Esse menino estava quase morrendo, era uma época anterior aos antibióticos, ele tinha 4 anos, tinha 34 focos de osteite, periostite, adenites, como no braço, na axila esquerda, ele estava afastando a axila esquerda por causa da adenite. No pescoço, no lado esquerdo, se vê uma outra adenite. Tem numerosas fístulas, como essas estão sendo vistas abaixo do joelho, na perna esquerda. Tem tuberculose avançada dos 2 pés, com a deformidade que vocês estão vendo. Tem a deformidade da mão direita,
causa da tuberculose, do pulmão esquerdo, tem peritonite por tuberculose, está caquético, emagrecido. Esse menino, em qualquer lugar do mundo, se diria que era uma pessoa que iria morrer. E isso é o que aconteceu depois de 1 ano de tratamento com exposição solar, com o mesmo menino. Essas instalações, chamadas de sanatórios, né, se disseminaram em todo o mundo. Mesmo aqui em São Paulo, em Campos do Jordão, foi feito um sanatório para o tratamento da tuberculose. Só que quando o Dr. Auguste Rodier morreu, colocaram vidros nos sanatórios para proteger os pacientes do frio. O vidro não permite a passagem dos raios ultravioleta do tipo B, que são justamente aqueles que produzem vitamina D na pele e que ocorrem entre 10 da manhã e 4 da tarde, em geral, horário proscrito pelos dermatologistas. Os sanatórios deixaram de curar a tuberculose, foram fechados e surgiu ao mesmo tempo que surgiu o primeiro antibiótico para tratamento da tuberculose. Agora a segunda parte. A segunda parte é assim, depois das más notícias, as boas notícias. Na década de 80, 1984, o governo norte-americano foi aconselhado por pesquisadores que estavam observando o crescimento rápido de doenças a fazer alguma coisa. E o que eles aconselharam o governo norte-americano a fazer é estudar o genoma humano, a realizar o que foi chamado de Projeto Genoma Humano. Por que a genética, o estudo da genética humana poderia dar uma solução a esses problemas? Porque quando nós vemos uma pessoa com diabetes, nós vemos vários familiares com diabetes, uma prevalência muito maior do que se vê na população geral. A mesma coisa acontece com todas essas doenças consideradas não genéticas, como doenças autoimunes, como hipertensão, como câncer. Então, a ideia do Projeto Genoma foi identificar quais os genes que provocariam, por estarem alterados, provocariam naquela família aquela doença, naquela outra família aquela outra doença. Porque se nós soubéssemos quais os genes que estão alterados e por estarem alterados haviam perdido parte da sua função, nós conseguiríamos entender qual o fator ambiental ou comportamental que estaria interagindo com essa genética para fazer com que se acelerassem a ocorrência dessas doenças. Esse projeto Genoma, como nesse texto, não estou com um apontador de laser, mas nesse texto diz que o projeto Genoma então teve início em 1990 e foi completado no dia 14 de abril de 2003. Ele envolveu verbas públicas de vários países, o Brasil contribuiu um pouco também, mas a principal verba pública veio dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, da França, da Alemanha e da China, porque independente das cores de políticas que cada país tem, todos se interessam por redução de gastos na área de saúde e por melhoria da saúde da sua população. Esse projeto durou 13 anos e gastou entre 3 e 5 bilhões de dólares. Então, aí, a partir disso, durante o projeto Genoma, vocês veem artigos que foram publicados, né, em 1999, a esperança era encontrar a causa das doenças para conseguir a prevenção e a cura das doenças. Aqui nós temos um pequeno mapa esquemático dos cromossomas que existem no núcleo das nossas células. São 23 pares de cromossomas. Cromossomas são os lugares onde nós encontramos os genes. Os genes podem ser, fazendo uma comparação, uma analogia, podem ser comparados como se fossem manuais de instrução, que dizem à célula como construir aquilo, o outro gene diz para a célula como construir aquela outra coisa, e assim por diante. Por que eles são distribuídos em pares? Como vocês veem ali, são 23 pares de cromossomas e todos os genes que tiverem um elemento do par, todo o manual de instrução
presente num elemento do par, vai estar presente também no outro elemento do par. Em outras palavras, a nossa genética está duplicada. Nós temos sempre 2 manuais, 2 genes para uma única tarefa. Aqui nós estamos mostrando um par de cromossomas. Eu estou resumindo dados que surgiram a partir do projeto Genoma. Então, são um par de cromossomas com os seus 2 elementos. Imaginem que nesse par você tem um gene normal. Um deles você recebe da sua mãe, o outro recebe do seu pai. Imagine que esse da direita é um gene anormal. Os 2 têm a mesma função. Essa área aqui é chamada de região promotora do gene, onde se ligam diversas substâncias como hormônios para ligarem ou desligarem aquele gene, colocarem ele em ação ou não, usar ou deixar de usar aquele manual. Quando o embrião se forma no útero da mãe, ele identifica qual é o gene que está anormal. E ele liga a esse gene vários grupamentos químicos chamados de metila, 1 carbono e 3 hidrogênios. Então, estando metilada essa região promotora, o gene não pode ser usado. E esse indivíduo pode passar a vida inteira tendo esse gene que deveria provocar uma doença e não ter a doença. Uma das grandes surpresas do projeto Genoma foi a descoberta de que todos nós, sem exceção, temos vários genes que podem provocar doenças. Ninguém tem genética perfeita. Só que nós mantemos esses genes metilados, ou seja, o manual fica fechado. Você pode passar sua vida inteira sem ter a doença que poderia ser facilitada ou determinada por aquele gene. Esse grupamento metila vem das verduras cruas. Se a verdura for cozida, essa vitamina B9 natural, ela é destruída. Muito bem. A questão de metilar os nossos genes alterados se tornou fundamental para a preservação da saúde pública. De tal forma que hoje existem quase 2 milhões de publicações falando a respeito da importância de nós mantermos metilados, ou seja, fechados, os manuais de instrução que estão com instruções erradas, genes alterados, para que nós não venhamos a desenvolver doenças. Então, o metilfolato, que é a forma natural da vitamina B9, ela também, além da metilação dos genes, é usada para produzir neurotransmissores no cérebro. No autismo, o sistema imunológico agride o sistema que transporta essa vitamina B9 do sangue para o cérebro. A síntese de neurotransmissores fica alterada e a criança com autismo, ela então passa a desenvolver um comportamento completamente alterado, por alteração da síntese dos neurotransmissores, que são substâncias que os neurônios utilizam para, entre aspas, conversarem entre si. Houve um grande problema na primeira metade do século passado. Como a vitamina B9 natural, o metilfolato, era destruído pelo cozimento das verduras, a indústria farmacêutica interviu. Ela alterou a estrutura química da molécula do metilfolato e produziu o que nós chamamos hoje de ácido fólico, que era resistente ao calor. Ele poderia ser colocado na farinha de trigo e o pão para assar no forno. O ácido fólico não seria destruído. O ácido fólico, então, passou a ser administrado na farinha de trigo em vários países por conselho da Organização Mundial da Saúde e hoje, por regra da Anvisa, obrigatoriamente os produtores de farinha de trigo e mais recentemente também de farinha de milho colocam no mercado somente farinha enriquecida com ácido fólico. Muito bem. Aqui vocês estão vendo o número de publicações que está surgindo, porque se descobriu que, ao contrário do que acontece no rato, o nosso organismo não é capaz de transformar o ácido fólico no metilfolato.
ele passa para a circulação sem ter sido transformado na forma normal da vitamina B9 pela célula intestinal. É uma descoberta recente. Tem talvez apenas alguns anos. A grande maioria dos obstetras não sabe disso. E continua prescrevendo ácido fólico para gestantes. Talvez 10% dos obstetras já saibam disso e prescrevem, ao contrário, metilfolato. Muito bem. 20 mil publicações estão associando o metilfolato, o uso do ácido fólico ao autismo. Vamos acelerar um pouquinho. A deficiência de vitamina D durante a gestação ou durante o início da infância, a infância precoce, pode ser um fator ambiental para o desencadeamento do autismo. Existem várias evidências em relação a isso. Isso é um site canadense que dá conta, no lado esquerdo, vocês veriam ali, um verdadeiro alfabeto de doenças que está sendo provocada pela deficiência de vitamina D. Crianças que nascem de mulheres que têm altos níveis de vitamina D têm muito menos risco de desenvolver autismo. Olha o que aconteceu com o autismo. Em 1975 havia um caso de autismo para cada 5 mil crianças. Em 2018 era 1 para cada 88. No ano passado foi 1 para cada 40. Pensem, o que vai acontecer com essas crianças quando elas atingirem a idade adulta? Elas não vão assumir uma atividade produtiva e vão tirar da atividade produtiva um adulto para cuidar delas. A nossa sociedade está indo em direção ao abismo. Nossos governantes não sabem do que está acontecendo. Não sabem das causas disso. Esse é um dos maiores pesquisadores dessa área que liga o ácido fólico ao autismo. São duas grandes causas, é a deficiência de vitamina D durante a gestação e o hábito de se enriquecer a farinha com ácido fólico. Ele pergunta, está o ácido fólico ligado ao autismo? Ele não tem dúvida, ele diz, eu digo sim. Aqui nós temos de novo o nosso par de cromossomas devidamente com o gene anormal devidamente metilado. O estresse emocional intenso e sustentado leva ao aumento do cortisol. O cortisol rompe a ligação que mantém aquele manual de instruções fechados. A pessoa começa a desenvolver a doença depois de um período prolongado e sustentado de estresse emocional. Aqui se mostram 7.140 publicações científicas dizendo que os eventos de vida estressantes precedem o início e o desencadeamento dos surtos da esclerose múltipla. Aqui na artrite reumatoide, a mesma coisa, 10.400 publicações. Aqui no câncer, 46 mil publicações dizendo que eventos de vida estressantes são um importante fator desencadeante de câncer na população geral. Aqui, Parkinson, 2.370 publicações. A vitamina D, para ser ativada, ela precisa de magnésio. E o magnésio, a vitamina D sendo ativada, ela estimula a metilação. Você precisa de vitamina D para manter metilados os seus genes alterados. O bebê que está se formando no útero da mãe precisa de vitamina D para metilar todos os genes que ele tem alterados e não nascer com malformações congênitas e ter seu prognóstico de saúde virtualmente destruído nos anos que vão se seguir. Ácido fólico e autismo, 20.200 publicações. Publicações que dão conta que o uso de ácido fólico se tornou obsoleto. As pessoas precisam acordar em relação a isso. O magnésio é um mineral fantástico. Ele participa de todas as rotas metabólicas do nosso organismo. E a falta do magnésio provoca profunda depressão.
como também provoca a deficiência de vitamina D. As duas causas estão sendo relacionadas com os altos índices de suicídio que nós estamos vendo na população. Revisão em 2019. A deficiência de vitamina D na gestação determina resultados adversos a longo prazo para a saúde da prole, incluindo distúrbios neurocomportamentais e metabólicos, entre os quais se inclui o autismo. Nesse estudo do Centro-Oeste norte-americano, foram comparadas mães que tomaram 3.800 unidades de vitamina D por dia, que é menos do que deveriam estar tomando, comparados com aquelas que tomam as microdoses que são prescritas pelo médico comum. E o que se verificou, redução pronunciada da metilação dos leucócitos dos bebês, ou seja, houve um aumento da metilação dos genes alterados. Aqui se fala que a placenta é capaz de ativar a vitamina D. E ao ativar da vitamina D, produz aquelas mesmas substâncias catalicidinas, beta-defensivas, que destroem qualquer micro-organismo que tente atravessar a placenta para atingir o feto. Aqui tem a lista de diversos problemas durante a gestação, de saúde durante a gestação e depois da criança, que podem acontecer em decorrência da deficiência de vitamina D durante a gestação, durante o desenvolvimento do bebê. A administração de 10.000 unidades de vitamina D leva ao nascimento de crianças dotadas de habilidades especiais ou superdotadas. Esse bebê tem... vamos ver se eu vou conseguir tocar. Ele está na maternidade, ele nasceu há 24 horas. Veja como a mãe tomou 10.000 unidades de vitamina D. Veja como ele reage quando a mãe chama ele pelo nome. Lembrem, ele está na maternidade, ele tem apenas 24 horas de vida. Eu não tenho o som daqui, mas ele está reagindo à mãe chamando ele pelo nome. Não sei se o pessoal da técnica pode colocar o som nesses vídeos, mas a gente pode passar adiante. Esse é um bebê de 22 dias de vida. Bebês normalmente sustentam a cabeça com 3 meses de vida. Esse bebê tem 22 dias de vida. Também não tem o som. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Se eu aumentar. Alguma coisa que é do alto-falante que está. Acho que o computador não está ligado ao alto-falante, mas não tem problema. Aqui nós vemos a maturação do sistema visual desse bebê. Vamos ver se eu consigo adiantar. Aí vocês estão vendo como ele investiga o ambiente. Tem apenas 22 dias. Esse está falando com o pai, não tem o som, mas ele tem 2 meses e meio de vida e está tentando falar com o pai, emitindo sons articulados. Esse tem 6 meses, é um carioca, está aprendendo a tocar, bater na bateria. Bom, esse é um neto de um dos médicos que está aqui nos assistindo. Ele está com 6 meses de vida. Normalmente as crianças sentam com 6 meses de vida. Desculpe, eu acho que houve uma deformidade da coisa, mas ele está tentando. Ele tem 6 meses de vida. Houve uma mudança do... Eu vou falar agora, mãe. Então não é ele que está falando. Desse vídeo aqui que vocês estão vendo, ele fazendo esse som. Agora veio um som. É esse som que estava aparecendo ali. É o mesmo bebê com 10 meses de vida. Eu vou falar agora, mãe. Quem falou foi o irmão dele, não foi ele? Então aqui nós temos de novo nosso par de cromossomas, né? A vitamina D ativada mantém a metilação.
E a alteração do gene do receptor da vitamina D na esclerose múltipla tem 7.750 publicações. Na artrite reumatoide, 5.930. No lúpus, 3.510 publicações científicas. A vitamina D é fundamental para a regulação do sistema imunológico. Aqui nós temos o que o projeto Genoma mostrou? Que as pessoas que têm doenças autoimunitárias, elas têm alteração do gene que determina a formação do receptor da vitamina D. É o lugar onde a vitamina D se liga dentro da célula para produzir o seu efeito. Comparando a vitamina D com uma chave, ela seria a fechadura, e a fechadura foi mal montada. Foi mal montada porque o manual de instruções, ou seja, o gene que leva à montagem da fechadura, tem instruções erradas. Eu acho que a gente não está conseguindo ver aqui a diferença de imagem, mas isso aqui é de uma das primeiras pacientes que a gente tratou depois do projeto Genoma, dando apenas 10.000 unidades de vitamina D, e a diferença que vocês estão vendo aí, no primeiro caso de lúpus, era de apenas 1 mês de tratamento, aqui é de 4 meses de tratamento da psoríase, e aqui também, 4 meses de tratamento. E isso aqui nós começamos então a tratar a esclerose múltipla com doses altas de vitamina D. No lado esquerdo nós estamos vendo uma lesão em atividade. No lado direito, essa lesão desapareceu depois de 1 ano de tratamento. Essa aqui é uma lesão no tronco encefálico, essa área clara, ela desapareceu depois de 2 anos. Aqui nós temos uma paciente que tem um dos casos mais graves de esclerose múltipla, chamada de esclerose concêntrica de Ballot, normalmente não sobrevive mais do que 1 ano de tratamento, e ali nós temos apenas uma cicatriz depois de 5 anos de tratamento. A vitamina D é a grande moduladora do sistema imunológico, 143.000 publicações. Aqui fala 118.000 publicações sobre a importância da vitamina D para a artrite reumatoide, lúpus, 47.000 publicações, psoríase, 46.000 publicações, autismo, 19.100 publicações, mas nenhuma palavra nos livros textos de medicina. A vitamina D e diabetes infanto-juvenil, 41.000 publicações, câncer, são 1.130.000 publicações. As doses recomendadas para a vitamina D são muito inferiores àquelas que são realisticamente necessárias para corrigir a deficiência de vitamina D, que afeta 9 entre cada 10 pessoas no planeta. As crianças que têm autismo têm o marcador de doença autoimune presente no seu sangue, que é essa interleucina 17. Vou correr porque eu estou com o tempo quase esgotando. Já foram feitos tratamentos, até estudos randomizados, usando vitamina D para tratamento de autismo, mostrando os benefícios que esse tratamento determina, mesmo com doses muito pequenas, mas as doses necessárias para as crianças são muito maiores. Aqui a gente fala sobre magnésio, já falamos que o magnésio está presente em todas as rotas metabólicas do nosso organismo, né? E o que a gente finalmente aconselha para que nós resolvamos esses problemas, nós venhamos a esvaziar os pronto-socorros e os hospitais, sobrando leitos nos hospitais. Tão simples, tão eficaz, tão baixo custo. Primeiro, corrigir a deficiência de vitamina D administrando doses realistas de 10.000 unidades por dia para adultos, com especial atenção para as gestantes ou com pelo menos 50 kg de peso, e 200 unidades por quilo de peso para crianças. Deve-se corrigir a deficiência de magnésio, que afeta 80% da população, administrando 100 mg de magnésio alimentar 4 vezes por dia. Deve-se interromper o enriquecimento das farinhas com ácido fólico. Deve-se administrar metilfolato e não as superdoses de ácido fólico que atualmente ainda são utilizadas pela maioria dos obstetras. Isso aqui é um mapa que mostra onde estão localizados. Isso quem fez foram os pacientes, foram as redes sociais que cansaram de ser mercado para a indústria farmacêutica.